Bom dia, sexto ano! Vamos falar então um pouquinho da nossa avaliação de ciências da natureza. Pedir para vocês estudarem o capítulo 4 e 5 das apostilas de vocês, né? O capítulo 4, então, vai falar um pouquinho da estrutura do nosso planeta Terra. É um planeta que tem um formato esférico, que demorou mais ou menos 4,5 bilhões de anos para se formar. É o terceiro planeta do Sistema Solar. Ele é um planeta interno, que está antes do cinturão de asteroide. Ele ainda é rochoso, né? O único planeta que se tem conhecimento que existe água no estado líquido, né? O nosso planeta Terra, eu comentei com vocês que a gente poderia comparar ele a um pêssego, né? Porque o pêssego tem o caroço, que a gente pode comparar ao núcleo terrestre. Tem a polpa, que é a massa suculenta que a gente come, que a gente pode comparar ao manto. E tem a crosta terrestre, tem a casca, que a gente pode comparar à crosta terrestre, tá? O nosso planeta, então, ele tem um núcleo que é dividido em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Esse núcleo interno é a parte mais central do planeta Terra, que ele vai do centro e ele segue por mais ou menos 1.216 quilômetros em direção à superfície terrestre, tá? Ele é uma região extremamente quente, muito quente. Só que, como ele está sob alta pressão, isso faz com que o núcleo interno esteja no estado sólido. Esse núcleo interno ele é formado por dois minerais, por níquel e por ferro, certo? Já o núcleo externo, ele é como se ele envolvesse o núcleo interno, tá? Esse núcleo externo, ele sai dali dos 1.216 quilômetros e parte para a superfície terrestre andando mais ou menos 2.170 quilômetros, tá? Esse núcleo externo, em razão do campo eletromagnético que existe ali nessa região, ele já não está mais no estado sólido, ele está no estado pastoso, tá? E também é formado por níquel e ferro. Então, o nosso núcleo é dividido em duas estruturas, o núcleo interno e o núcleo externo. Os dois são muito quentes, porém aqui como o núcleo interno, como está sob alta pressão, ele está no estado sólido. E o núcleo externo, como já tem uma atividade gravitacional, um campo magnético, já tem uma movimentação de magma, ele está no estado de plasma, tá bom? Bom, depois nós temos o manto. Esse manto é constituído por magma. E o que é o magma? É importante vocês saberem, tá? Magma é um material rochoso fundido e ele se encontra entre o núcleo e a crosta terrestre, e ele também é dividido em manto inferior e manto superior. Esse manto inferior, ele está logo acima do núcleo externo, tá? Ele é composto por magma e por uma diversidade de elementos derretidos, fundidos, como silício, magnésio, oxigênio, ferro, cálcio, alumínio, e por estar mais próximo do núcleo, ele atinge temperaturas mais elevadas, que chega a mais ou menos 4.000 graus Celsius, tá? Esse magma tende a se mover em direção à superfície da Terra, formando camadas mais superficiais que se movimentam, tá? O manto superior, ele está acima do manto inferior, né? E ele tem mais ou menos 640 quilômetros até a crosta. É aqui que a gente vai encontrar uma camada, uma região de consistência pastosa chamada astenosfera. É nessa região do manto superior que a gente encontra a astenosfera. Essa região permite grande parte dos fenômenos que ocorrem no planeta, como os terremotos, que a gente estudou lá na frente, as erupções vulcânicas e os tsunamis, tá? A solidificação do magma, ela vai originar as rochas magmáticas ou ígneas, tá? Que, por sua vez, quando sofrem desgastes ao longo do tempo, dá origem às rochas sedimentares. Tanto a rocha magmática quanto a sedimentar, quando elas sofrem transformações de acordo com a variação de temperatura e pressão, elas sofrem uma metamorfose. E essas duas rochas podem originar o que a gente chama de rochas metamórficas, tá bom?
Depois eu falei um pouquinho para vocês da crosta terrestre. Essa crosta é dividida, é a parte mais superficial do planeta Terra, a parte sólida, né? Onde está o nosso solo. E é dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental, ela é a região que fica próxima dos oceanos e é composta pelas rochas sedimentares e metamórficas. A crosta oceânica constitui o nosso fundo oceânico, tá? O assoalho oceânico. Então, crosta continental, os nossos continentes, que ficam ali, que forma os continentes da plataforma continental, e a região do oceano próximo aos litorais. E a oceânica vai formar todo o nosso assoalho oceânico, tá? Falei para vocês também que o planeta Terra é composto por 4 esferas. A litosfera, que é a nossa parte sólida, que compõe todas as rochas, toda a parte de minérios, todas as cordilheiras, enfim, toda essa parte é a nossa litosfera. Nós estamos pisando na litosfera, tá? Depois, essa litosfera, eu falei para vocês que ela é composta por planaltos, por chapadas, né? Esses planaltos são formações que ficam mais ou menos a 300 metros do nível do mar, e eles formam as chapadas, que são morros com a superfície bem plana, tá? Aí eu falei também para vocês das planícies, que são superfícies planas que atingem extensas superfícies. O Brasil possui uma das maiores planícies, que falei para vocês também, que é o Cerrado, e a maior planície alagável que a gente tem é o Pantanal. Falei para vocês das depressões, que são regiões muito baixas, né? E o nosso assoalho oceânico, que eu falei que é dividido em 4 tipos. As dorsais oceânicas, as planícies abissais, as fossas abissais e os vulcões submarinos. É importante que vocês deem uma lida em tudo isso de novo. Vocês vão ter agora um tempinho para estar estudando. É importante que vocês revejam todo esse conteúdo, tá? A próxima esfera que nós vamos ver é a hidrosfera, que se refere a toda a parte líquida do nosso planeta, tudo que é composto por água. E a água nos 3 estados, na verdade, tá? Água no estado líquido, sólido e gasoso. Tudo isso é hidrosfera. Então, quando a gente fala dos mares, rios, oceanos, lagos, geleiras, águas subterrâneas, tudo isso aí se refere à nossa hidrosfera, tá? Então, a nossa hidrosfera é composta por tudo que é formado por água, no estado sólido, líquido e gasoso. A outra camada que nós temos aí que estudar é a atmosfera, que é a camada de gás que envolve o nosso planeta, tá? Na atmosfera nós temos os gases que mantêm a nossa vida, que é o gás carbônico, o oxigênio. Nós temos uma camadinha bem especial que é de gás ozônio, tá? E graças ao gás carbônico que nós temos o planeta quentinho, o planeta com água no estado líquido, porque ele faz com que ocorra o efeito estufa, tá? E para que ocorra vida, nós temos a utilização dessas 3 camadas para o desenvolvimento de uma 4ª camada, que é a biosfera. Então, a biosfera ela é composta por todos os seres vivos, viventes e também já extintos, tá? Que habitam a superfície terrestre. E esses seres vivos, eles dependem da litosfera, da atmosfera e da litosfera para sua sobrevivência. Então, a biosfera, ela associa essas 3 esferas que a gente trabalhou para a manutenção da vida dela, tá bom? Aí depois, vocês viram um pouquinho das placas tectônicas e dos seus fenômenos, né? Aí nós vimos que a ciência que estuda esses fenômenos das placas tectônicas é a geologia, a partir das ondas sísmicas das placas tectônicas. Na apostila de vocês, na página 154, tem um mapa bem legal que mostra aí a divisão dessas placas tectônicas, os encontros dessas placas tectônicas e como que pode, e onde está um encontro que pode provocar tsunamis, terremotos, né? Aí,
Na página 155, é importante vocês darem uma olhadinha de novo, que essas placas elas podem movimentar-se de 3 formas, né? A primeira representação que vocês têm aí é a movimentação convergente das placas tectônicas. O que acontece? Elas vão uma em direção à outra e uma placa tectônica sempre vai ter um efeito destrutivo, porque ela vai para dentro do magma e vai se destruir. Tá? Então, o efeito convergente é quando essas placas tectônicas vão de encontro uma com a outra e ela tem sempre um efeito destrutivo. Tá? Uma delas sempre vai estar desaparecendo. Uma outra forma que essas placas podem se movimentar é a movimentação divergente, que é o que? No sentido oposto. Elas se afastam. E quando elas se afastam, elas vão ter um efeito construtivo, né? Porque normalmente ela vai estar tendo uma erupção de magma e vai estar construindo novas montanhas, tá? Ou ainda, essas placas elas podem estar fazendo movimentações paralelas, tá? Essa movimentação paralela produz os distúrbios que a gente sente na litosfera, como os terremotos, tá? Então, essa movimentação aqui paralela que vai fazer a gente sentir os terremotos. Depois, é importante que vocês saibam, dá uma olhadinha lá nos terremotos. Esses terremotos, eles acontecem quando 2 ou mais placas tectônicas movimentam de forma muito abrupta, né? Depois, eu pedi para vocês darem uma olhadinha no que era um tsunami. Os tsunamis também acontecem quando há um terremoto onde, dentro dos oceanos, que a gente chama de maremoto, e quando acontece um maremoto, há a formação de grandes ondas que vai em direção à crosta terrestre, tá? Os vulcões, né? Vulcanismo. Esse vulcanismo ocorre quando muitas partes do globo terrestre, principalmente em uma região oceânica do Pacífico, tem muitos terremotos e daí o magma vai sair para a superfície, formando as erupções vulcânicas. Também acontece onde há fraturas na crosta terrestre. O que essas fraturas fazem? Elas deixam um espacinho que dá para o magma extravasar, tá? A gente, quando chegar na escola, tem que voltar, nós vamos construir um vulcãozinho com vocês aí, tá bom? Não esqueci que a gente tem que fazer esse vulcão não, tá bom? E a deriva continental, que é aquela teoria da Pangeia, que a gente sabe que antes todos os continentes eram formados por uma única massa, que com o passar do tempo, a movimentação dessas placas tectônicas fez com que os continentes fossem se separando, e hoje a gente tem essa formação aqui, né? E a gente consegue perceber isso, que a nossa crosta aqui da América do Sul, ó, o ladinho da América do Sul, ela se encaixa perfeitamente aqui nessa região da África aqui, tá? Então, isso é a nossa deriva continental. Eu quero que vocês leiam os exercícios da página 168, 166, 167, 169, 170, 178, 71 e 172. Veja se está tudo corrigido. Se não tiver, eu estou à disposição aí nesse primeiro momento para vocês estarem estudando e retomando os conteúdos para nossa avaliação, que acontece 9h55, tá bom? Bom, depois eu passei para vocês, então, a vida e os ambientes no nosso planeta Terra, né? O que a gente viu aí, então? Que os nossos níveis de organização acontecem do mais simples para o mais gradual. O mais simples que eu falei para vocês aí é o átomo. Uma reunião de átomos, eu falei que formam um monte de moléculas. Essas moléculas formam as organelas, que vão estar dentro das células. Essas células se reúnem e formam os tecidos. Esses tecidos se reúnem e formam um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. E todos os nossos sistemas formam o nosso organismo. Quando a gente tem organismos de uma mesma espécie, a gente vai ter uma população. Por exemplo, todos os Homo sapiens, a gente tem uma população de Homo sapiens, tá?
Várias espécies dentro de um mesmo ecossistema formam uma comunidade, tá? E todas as comunidades que existem ali em um habitat vai dar origem aos ecossistemas que podem ser aquáticos e terrestres. E tudo isso junto vai formar a nossa biosfera. O que é um ecossistema? É importante vocês saberem, tá? O ecossistema são as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Isso é o ecossistema, relação entre ser vivo e meio ambiente, tá? A área que vai estudar os ecossistemas, essas relações entre o ser vivo e o meio ambiente, é o que a gente chama de ecologia, tá? Bom, nosso ecossistema, como eu disse, ele pode ser ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Os aquáticos ainda é dividido em de água doce, que são os ducícolas, e de água salgada, que são os marinhos, tá? Bom, e aí a gente vai para os biomas. O que é um bioma, então? O bioma, muito importante, leiam lá na página 178, o quarto parágrafo, vocês leiam com muita atenção. Então, bioma, vou ler para vocês o que é esse bioma. Então, um conjunto de ecossistemas com características específicas pode formar o que chamamos de bioma. O bioma pode ser caracterizado como um conjunto de espécies de seres vivos que se agrupam em tipos contínuos de vegetação, com condições climáticas e geológicas identificáveis em escala local e que compartilharam a mesma história de mudanças, o que acarreta uma diversidade biológica peculiar. O planeta Terra está organizado em 7 grandes biomas, como vocês têm aí no mapa aqui da página 178. Então, vocês têm as geleiras, a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, os campos, a savana e o deserto. Tá? Importante vocês estarem dando uma olhadinha aí nas características desses biomas. A tundra, que é o bioma mais extremo do planeta, localiza no Círculo Polar Ártico, né? Presente lá no norte dos Estados Unidos. Ela tem, como ela recebe pouca luminosidade solar, o ambiente permanece congelado por muito tempo, tá? Em relação à flora, ela é formada por espécies de musgos e raras plantas lenhosas, então quase não tem uma vegetação muito característica, tá? E aqui nessa região a gente vai ter os alces como um representante aí da fauna. A taiga é uma floresta de coníferas que essas coníferas formam uma vegetação mais fechada já, tá? Aqui a gente também vai ter lobos, martas, os linces, os roedores, tá? Depois, vocês vão retomar lá aquela partezinha que fala da floresta temperada, que é predominante na América do Norte e também na Europa. A flora dessa região tem uma característica de árvores bastante lenhosas, tá? E a fauna, a gente tem os esquilos, a gente tem veados, a gente tem insetos, ursos, lobos, etc. aí, tá? A floresta tropical ou floresta pluvial, essa é a gente tem bastante conhecimento da nossa região, né? Tem uma flora muito abundante, muito rica, tem uma biodiversidade imensa e também grande variedade de espécies de animais, tá? Os campos ou pradarias são regiões que parecem pastos, então, principalmente formado por gramíneas, tá? Aqui não existe muitos corpos d'água, tem pouca sombra e muito vento. Nessa região a gente consegue encontrar os bisões, bois e os antílopes, tá? A savana. Essa savana, ela é caracterizada por arbustos, ocorre na África, na Ásia, na Europa. A gente tem uma savana aqui que a gente chama de cerrado também, tá bom? Essa savana tem como os principais animais a zebra, o leão, os antílopes, as hienas, os guepardos. Então é uma região bastante conhecida aí. Quem nunca assistiu
o Rei Leão, né? E o deserto. Essa é uma região caracterizada por regiões de pouquíssima umidade, com poucas árvores, com um bioma bastante extremo, caracterizado pela presença de cactos. Então é bem complexo esse bioma. Falta muita chuva nessa região, tá? É uma região bastante seca. E aí, na página 182 e 183, vocês vão ver os biomas brasileiros aí, tá? Os nossos biomas brasileiros têm essas representações que vocês vão ver nas páginas 182 e 183. É importante, então, vocês assistirem o vídeo com atenção, vocês reverem os exercícios, façam esses exercícios de novo, com bastante cuidado. Se não corrigiram tudo, eu vou estar à disposição por enquanto para tirar as dúvidas de vocês. E a nossa prova começa às 9h55, ok?